Nós estamos caminhando, dando um último passo dessa jornada, que é sobre o livro de Filipenses. Livro esse que o apóstolo Paulo escreveu numa situação muito difícil. Uma situação que eu acredito que nenhum de nós já passou ou vai passar. Apenas para a gente poder recordar, já que estamos no último passo, na última etapa do livro de Filipenses, a gente precisa ir primeiro a Atos 16. Lá em Atos 16, nós conseguimos ver o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tem um desejo muito grande de continuar sentido a Ásia. Porém, o Espírito Santo de Deus o impede. Imagine você querendo fazer a obra de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, porém o próprio Espírito Santo de Deus te impede. Diz para você não continuar. Naquela mesma noite, esse Espírito aparece a Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo tem essa visão durante a noite. Na manhã seguinte ele faz os preparativos, ele inicia o caminho sentido à Europa. Não estava nos seus planos ir por esse caminho. Ele passa por uma cidade, passa por duas, passa por 3 cidades, vai passando por algumas cidades, até que ele chega à cidade de Filipos. A cidade de Filipos, nós temos vários personagens muito importantes no Novo Testamento. Dentre eles Timóteo, dentre eles Lídia. E Paulo começa a pregar por aquela cidade, começa a ir de um lado para o outro, até que chega um momento que ele encontra uma jovem. E essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação daquela jovem começa a perseguir Paulo. E ela começava a dizer: esse homem anuncia o reino de Deus, anuncia o caminho do Senhor. E por vários e vários dias aquela jovem começou a perseguir Paulo com essas palavras, até que um momento ele olha para trás e repreende aquele espírito de adivinhação daquela jovem. Nisso, aquela jovem que era uma escrava, que dava lucro aos seus senhores com a sua adivinhação, eles ficam irados e levam Paulo e Silas até as autoridades de Filipos. Aquelas autoridades julgam eles, mandam prendê-los, mandam colocá-lo no lugar mais bem guardado da prisão. Para nós seria como se fosse uma solitária, amarrando os seus pés e as suas mãos. E nesse mesmo capítulo 16, nós temos um dos momentos mais esplendorosos, eu diria, dentro desse nosso contexto de alegria no sofrimento. Pois a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e todos os presos daquela cadeia ouviam isso. Ao ouvirem isso, eis que pelo Espírito Santo de Deus, um terremoto abalou aquela prisão, a ponto de que todas as grades, todos os cadeados, todas as correntes se abrissem e se soltassem. Nesse mesmo instante, aquele carcereiro, percebendo essa situação, pega a sua espada e percebe que a única alternativa era tirar a sua própria vida. Pois, se os presos fugissem, fossem soltos, de qualquer forma ele seria morto. Imediatamente o apóstolo Paulo grita para que ele não fizesse aquilo, pois todos ali ainda estavam. E como todos ali ainda estavam, ele não precisava fazer nada do que ele queria fazer, que era tirar a sua vida. Ele pega uma luz, vê que todos ali estavam, e aí, nesse exato momento, ele tem um encontro com Jesus, pois ele se coloca diante do apóstolo Paulo e pede para conhecer Jesus. Aquele carcereiro começa a cuidar das feridas de Paulo. Aquele carcereiro começa a ouvir sobre Jesus Cristo. Leva ele para sua casa, dá alimento. E aí na manhã seguinte,
aqueles líderes do povo que haviam condenado, que haviam mandado Paulo e Silas serem chicoteados, serem trancafiados, mandam que eles fossem para casa, que eles fossem embora. Mas aí vejam como é a vontade de Deus e a esperteza de Paulo. Paulo se recusa a ser mandado embora pela porta dos fundos e ele se revela como sendo um cidadão romano e que aquilo não poderia ter acontecido com ele. Ali começou novamente a direção de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, guiando e que culminou com a ida dele até Roma. Por conta disso que Paulo fala, Paulo foi preso outras vezes, foi julgado outras vezes. Ao fundar a igreja de Filipos, Paulo passou a ter uma estreita relação com eles, Paulo seguiu as suas viagens, até que chegou um momento em que os filipenses souberam que novamente Paulo estava preso, mas agora Paulo estava preso em Éfeso. E ao estar preso, aquela igreja enviou providências a ele. Por quê? Porque naquela época um preso, ele tinha que arcar com seus custos. Um preso como Paulo, um preso importante como Paulo, ele tinha 24 horas por dia um soldado algemado a ele. E ele precisava arcar com seus custos. E aquela igreja de Filipos, a igreja fez uma vaquinha, a igreja arrecadou contribuições e mandou Epafrodito trazer informações sobre a igreja, assim como levar aqueles donativos para Paulo. Quando ele chega até Paulo, encontra Paulo nessa situação, preso. E eu contei tudo isso para vocês apenas para lembrar da situação que nós estamos. O livro de Filipenses, nós temos pelo menos 17 vezes referência à alegria. Imagine você preso, tendo que pagar pela sua prisão, você 24 horas por dia, com uma pessoa algemada a você para que você não fuja, porque você é um preso perigoso. E nessa mesma situação você consegue escrever uma carta de alegria. Por que será? Se nós formos ao capítulo 4, que é a nossa última etapa de Filipenses, nós vamos ler os versos 12 e verso 13. Ali nós vemos o sentido real da alegria de Paulo. Nós conseguimos compreender o que é a verdadeira alegria. Paulo fala que ele sabe passar necessidade, que ele sabe ter fartura e principalmente que ele encontrou o motivo do seu contentamento. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na fome, seja na fartura. Porque, diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Só que esse verso, infelizmente, ele tem sido usado de uma maneira muito errada. Eu não estou falando apenas dos adesivos dos carros, eu não estou falando das placas dos caminhões. Eu estou falando especialmente das igrejas que têm utilizado esse verso de uma maneira errada. Esse verso ele é base para uma teologia muito enganosa, que é a teologia da prosperidade. Que é aquela teologia que diz que você não pode ser feliz, não pode ser triste, que você tem que estar sempre feliz, que você é cabeça, que você não é cauda. Aquela teologia que diz que você não pode ter tristeza, que você tem que ser abençoado, que você tem que determinar as coisas, que você tem que tomar posse da sua bênção, que você tem que restituir tudo. Só que isso não é bíblico. Isso fere um princípio muito básico da interpretação bíblica, que é a gente olhar o verso antes, o verso depois, a gente olhar o capítulo, a gente olhar o livro, a gente olhar o contexto. Como eu acabei de dizer para vocês, no versículo anterior, a gente tem toda a explicação do versículo 13. Pois Paulo diz que sabe passar necessidade e sabe ter fartura. Paulo diz que entendeu o motivo do seu contentamento. E tudo ele pode. Esse tudo é passar necessidade. Esse tudo é ter alegria. Se Deus está te abençoando, graças a Deus por isso. Se você está passando por uma dificuldade, graças a Deus por isso. Vocês podem olhar no capítulo 1, como Paulo fala também sobre isso. Pois aquele que iniciou a boa obra há de completá-la.
capítulo 1, verso 6. Se a gente for a 2 Coríntios, capítulo 11, tem o currículo de Paulo. Só para lembrar, o currículo de Paulo. Paulo fala, 5 vezes eu recebi 39 chibatadas. E ele recebeu 39 porque se ele chegasse a 40, eles tinham que parar as chibatadas. Paulo diz, 3 vezes eu fui açoitado com vara. Passei um dia e uma noite à deriva no mar sozinho. Passei fome, passei frio, sofri nudez. Fiquei sem roupa. Fiz jejum. É isso que Paulo quer dizer com tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por dificuldade. Em momento nenhum nesse currículo de Paulo em 2 Coríntios, a gente vê coisas boas. A gente só vê dificuldade. Veja como é uma afronta ao Evangelho a gente pensar dessa maneira que a gente só vai ter coisas boas na nossa vida. Mas como um homem que passou por tudo isso, como um homem que era um servo de Deus, o Paulo, por exemplo, ele teve o seu ministério em torno de 10 anos apenas. Em 10 anos ele conseguiu mudar a história do mundo, mudar a história, a interpretação do Evangelho que a gente tinha com o Velho Testamento. Paulo conseguiu aprofundar de uma maneira muito prática. Ele conseguiu fazer aquela transição do judaísmo para o que nós temos hoje do cristianismo. Paulo é responsável por isso, graças a Deus. Mas como um homem conseguiu ser feliz em meio a todas essas dificuldades? Pois ele disse que encontrou o motivo da sua alegria, o motivo da felicidade. Paulo conseguiu fazer isso porque ele conseguiu compreender a diferença entre alegria e contentamento, por exemplo. Paulo conseguiu compreender que é diferente a alegria de eu querer uma coisa, um celular, eu ir lá e comprar esse celular e de repente eu já não tenho mais essa alegria. Eu queria comprar um sapato, eu ir lá comprar esse sapato e passar aquela alegria. Eu queria um sorvete, eu vou lá, tomo um sorvete e passou a alegria. Isso é alegria. Agora, contentamento é algo muito mais profundo, é algo muito mais intenso. E o contentamento, nesse nosso caso, ele está muito ligado e muito interligado ao nosso propósito de vida. Apenas com a compreensão exata do nosso propósito de vida, nós vamos conseguir entender em profundidade o que é contentamento. Quando nós conseguimos entender qual o nosso propósito de vida, qual o nosso objetivo de vida, nós conseguimos ver a Deus, ver as situações que Deus permite pelas quais nós passemos de uma maneira intensa e de uma maneira verdadeira e de uma maneira a termos contentamento. Quando eu entendo que eu preciso servir a Deus e preciso servir ao outro, para eu ter o meu contentamento, a gente olhando Jesus, a gente olhando o próprio apóstolo Paulo, a gente olhando os demais apóstolos, pelos que eles passaram, a gente vê que eles não estavam buscando a sua alegria. Eles estavam buscando servir a Deus e buscando servir ao próximo. É só assim que a gente vai conseguir entender o que é o real contentamento. No ano passado, a minha filha Luísa, ela estava com 6 anos, e ela viu uma amiga, naquelas aulas remotas, né, ela viu uma amiga que tinha uma boneca. E aquela amiga mostrou a boneca, e daí ela queria a boneca. Quem é pai de menina vai conhecer essa boneca, que é a tal da Bebê Reborn. Essa boneca, ela é uma boneca bem cara, porque ela é parecida com uma boneca real, né? E aí ela ficou na minha orelha lá, porque ela queria essa boneca, porque ela tinha que ter essa boneca, porque essa era a melhor boneca. Essa boneca, para vocês terem uma ideia, ela tem certidão de nascimento, tem que trocar roupinha, tem mamadeira, tem chupeta, tem um monte de coisas. Ela é uma boneca que ela tem peso de bebê de verdade. Ela é muito parecida. Há casos, por exemplo, que as pessoas deixam essa boneca dentro do carro, chega o outro lá e quebra o vidro do carro achando que é um bebê de verdade. Chega até esse ponto.
E ela é uma boneca que, em alguns casos, chega a alguns milhares de reais. Aí a Luísa fez, para vocês terem uma ideia, ela tem um quadrinho lá no quarto dela, né, aqueles quadros de giz. Ela foi lá e fez um monte de quadradinho, risquinho, né, como se fosse um calendário, e cada dia que ia faltando para ela ganhar a boneca. Aí, com muito custo, eu juntei as moedas, o dinheiro para comprar a boneca para ela. Só que, quando estava chegando na semana, eu comecei a pesquisar, e estava chegando na semana de eu comprar a boneca para ela. Uma amiga mandou uma mensagem para mim, eu perguntei como é que estava. Ela falou, não está muito bem, eu estou passando por dificuldade financeira, e eu estou com 2 meses de aluguel atrasado, e se eu não pagar o terceiro, eu vou não ter onde ficar. Naquele momento eu fiquei pensando, o que eu faço, né? Eu tenho minha filha, mas eu também tenho uma pessoa precisando de ajuda. Eu acabei optando por ajudar aquela pessoa. Só que daí eu arrumei um outro problema, que eu teria que contar isso para minha filha. Porque os quadradinhos lá, os xizinhos, estavam chegando, né? E eu precisava contar isso para ela. Eu sentei no sofá, quando eu reencontrei ela, olhei para ela e falei, filha... Ela, e daí, pai, comprou minha boneca? Calma, filha, deixa o pai falar. Filha, então, sabe aquela nossa amiga, assim? Sei, pai. Então, filha, ela estava passando por essa dificuldade, ela não tinha, ia perder a casa dela, eu precisei usar o dinheiro da tua boneca para comprar, para ajudar ela a pagar o aluguel. Aí, naquele momento, sabe, como pai, né, a gente abaixa a cabeça e fala, agora... eu vou ter que ouvir o sermão, né? Você gastou meu dinheiro com outra coisa. Mas olha, ela olhou para mim e disse, pai, é melhor a gente ajudar uma pessoa do que eu ter uma boneca. Pois eu tenho um monte de boneca aqui. Depois você compra outra boneca para mim. Depois você compra essa boneca para mim. Mas essa pessoa precisava de ajuda agora. A Luísa, com 6 anos... conseguiu entender o que é contentamento, que é diferente de alegria. Ela conseguiu, aos 6 anos, conseguiu compreender isso de uma maneira perfeita. Por isso que eu contei essa história para vocês. E nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não devemos ficar buscando a nossa alegria. Se nós ficarmos numa busca desesperada pela nossa alegria, seja pela beleza física, porque assim, como eu disse, você vai lá e compra um carro, depois aquele carro já não supre mais a tua necessidade, já não supre mais a tua alegria, porque você vê que uma outra pessoa tem um outro carro melhor do que o teu. Ou seja com uma bota, seja com uma viagem, você viaja para um lugar, de repente você descobre que existe um lugar mais legal, que existe uma cachoeira mais bonita, que existe uma praia mais azul do que aquela que você foi. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode passar por dificuldades. Você pode passar por alegrias. Você pode estar passando por momentos difíceis. Mas, assim como o apóstolo Paulo, assim como nós vimos nessa série de 5 mensagens, nós temos que manter o nosso foco. Nós temos que descobrir o verdadeiro motivo da alegria. Não pode ser aquele quando as pessoas perguntam com você, está tudo bem? Você diz simplesmente está tudo bem. Como eu disse, se nós tivermos uma compreensão maior sobre o nosso propósito de vida, vai ser muito mais fácil nós encontrarmos o real contentamento para as nossas vidas. Que não é o nosso próprio contentamento e que não é a nossa própria alegria. Volto a dar um exemplo como pai, para você que tem filho. Você sabe como é prazeroso e como é gostoso ver uma outra pessoa e essa pessoa ser o teu filho, por exemplo, alegre com uma coisa que você deu, alegre com uma coisa que você fez.
É muito mais gostoso você dar um sorvete para ela do que você próprio tomar um sorvete. E é isso que o nosso Deus quer e tem feito conosco. A alegria do nosso Deus é ver a mim e ver a você servindo a Ele, quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, servindo aos outros também. Seja no momento de alegria, seja no momento de dificuldade. Pois tudo posso naquele que me fortalece.